Olá, gente, chegamos no capítulo 7 da nossa leitura comentada do Poder do Agora, o livro do Eckhart Tolle, um guia para a iluminação espiritual. Portais para o não manifesto. Um mergulho profundo no corpo. Posso sentir a energia dentro do meu corpo, mas não me sinto capaz de ir mais fundo, como você sugeriu antes. Faça uma meditação. Não vai levar muito tempo, só 10 a 15 minutos. Providencie para que não haja distrações externas, como telefonemas ou pessoas que possam interromper. Sente-se em uma cadeira, mas não encoste. Mantenha a coluna ereta. Isso ajuda a ficar alerta. Você também pode escolher uma posição favorita para meditar. Certifique-se de que o seu corpo está relaxado. Feche os olhos, respire profundamente algumas vezes. Sinta a respiração na parte inferior do abdômen. Observe como ele se expande e se contrai, levemente, a cada entrada e saída do ar. Depois, tome consciência de todo o corpo, o campo de energia interior do seu corpo. Não pense a respeito, mas apenas sinta. Ao fazer isso, você retira a consciência do campo da mente. Se ajudar, visualize a luz que descrevi anteriormente. Quando você não encontrar mais obstáculos em sentir o corpo interior como um campo único de energia, descarte, se possível, qualquer imagem visual e se concentre apenas na sensação. Se possível, descarte também qualquer imagem mental que você ainda tenha do corpo físico. O que sobrou é uma abrangente sensação de presença ou existência, e uma percepção de um corpo interior sem fronteira. A seguir, concentre sua atenção mais fundo nesta sensação. Forme uma unidade com ela. Junte-se de tal modo ao campo de energia que você não mais perceba a dualidade entre o observador e o observado, entre você e o seu corpo. A separação entre o interior e o exterior também se dissolve neste momento, e assim não existe mais um campo interior. Ao entrar profundamente no corpo, você transcendeu o corpo. Permaneça nessa região do puro ser pelo tempo que você se sentir bem. Depois, retome a consciência do corpo físico, da sua respiração, dos sentidos e abra os olhos. Observe o que está à sua volta por alguns minutos, em um estado meditativo, isto é, sem dar nome a nada, e continue a sentir o corpo interior enquanto faz isso. Ter acesso a essa região sem forma traz uma realidade verdadeira. Ela nos liberta da escravidão da forma e da identidade com a forma. É a vida em que o estado diferenciado anterior à sua fragmentação em várias modalidades. Podemos chamá-lo de não manifesto. A fonte invisível de todas as coisas, o ser que está presente em todos os seres. É uma região de profunda serenidade e paz, mas também a alegria de vida intensas. Sempre que estamos presentes, nós nos tornamos, de certo modo, transparentes, à luz. Passamos a ser a consciência pura que emana dessa fonte. Percebemos também que a luz não está separada de quem somos, mas constitui a nossa verdadeira essência. A fonte do Chi. O não manifesto é o que o Oriente chama de Chi, um tipo de energia da vida universal. Não, o não manifesto é a fonte do Chi. Chi é o campo de energia interna do nosso corpo. É a ponte entre o nosso exterior e a fonte. Sinta-se no meio do caminho entre
o que está manifesto e o que é o mundo da forma, e não manifesto. O Chi pode ser comparado a um rio ou a um fluxo de energia. Se concentramos o foco da consciência bem fundo no corpo interior, estamos traçando o curso desse rio de volta à fonte. O Chi é um movimento, enquanto não manifesto é serenidade. Quando alcançamos um ponto de absoluta serenidade, mas que, apesar de tudo, vibra com a vida, significa que fomos além do corpo interior e além do Chi. Essa direção à própria fonte, que é o não manifesto, o Chi é a ligação entre o não manifesto e o mundo físico. Chi, gente, C-H-I. Portanto, se você concentrar atenção profundamente no corpo interior, poderá alcançar esse ponto. Essa singularidade onde o mundo se dissolve no não manifesto e em que não manifesto assume a forma do fluxo de energia Chi, que então se transforma no mundo. Em tudo o que há, né, gente? Este é o ponto do nascimento e da morte. Só quando a nossa consciência se volta para o exterior é que a mente e o mundo passam a existir. Quando se dirige para o interior, ela percebe a sua própria fonte e regressa ao não manifesto. Assim como a nossa consciência retorna ao mundo manifesto, é que recuperamos a identidade da forma, que tinha sido abandonada temporariamente. Passamos a ter um nome, um passado, uma situação de vida, um futuro. Mas, em um aspecto particular, já não somos mais os mesmos que antes, porque vislumbramos uma realidade em nosso interior que não é desse mundo. Embora não seja separada dele do mesmo modo que ela não é separada de você. Adote daqui para frente a seguinte prática espiritual. Ao caminhar pela vida, não dê 100% de atenção ao mundo exterior e à sua mente. Deixe alguma coisa no interior. Já falei sobre isso antes. Sinta o corpo interior, mesmo quando estiver fazendo alguma atividade de rotina, principalmente nos relacionamentos ou quando em contato com a natureza. Sinta a serenidade bem lá no fundo. Mantenha a porta aberta e possível ficar consciente do não manifesto em nossas ocasiões. Você sentirá uma profunda sensação de paz em algum lugar no fundo, uma serenidade que nunca abandonará você, não importa o que aconteça lá fora. Você passa a ser a ponte entre o manifesto e o não manifesto, entre Deus e o mundo. Esse é o estado de conexão com a fonte. É o que chamamos iluminação. Nossa, que legal! Iluminação, então. Você passa a ser a ponte entre o manifesto e o não manifesto. Não fique com a impressão de que o não manifesto é separado do manifesto. Como poderia? Ele é a vida no interior de todas as formas, a essência interior de tudo que existe. Ele impregna o mundo. Vou explicar. Um sono sem sonhos. Todas as noites, quando entramos na fase sem sonhos do sono profundo, fazemos uma viagem à região do não manifesto. É nesse momento que cada um de nós forma uma só unidade com a fonte. É o da fonte que retiramos a energia vital que nos sustenta quando tornamos o manifesto, o mundo das formas separadas. Essa energia é muito mais importante do que os alimentos. Nem só de pão vive o homem, mas não se chega ao sono sem sonhos de um modo consciente. Embora o corpo ainda esteja funcionando, nós já não existimos mais neste estado.
Você consegue imaginar o que seria penetrar no sono sem sonhos completamente consciente? É impossível imaginar, porque neste estado não há conteúdo. O não manifesto não nos liberta, a menos que sejamos capazes de chegar a ele de modo consciente. Essa é a razão pela qual Jesus não disse que a verdade nos libertará, e sim que conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará. Não se trata de um simples conceito de verdade, é a verdade da vida eterna, além da forma, que só se conhece de um modo direto. Mas não tente ficar consciente no sono sem sonhos. É altamente improvável que você consiga. Na melhor das hipóteses, você pode permanecer consciente durante a fase do sono, mas não além dela. É o chamado sonho lúcido, que pode ser interessante e fascinante, mas que não é libertador. Portanto, use o seu corpo interior como um portal de entrada para o não manifesto e mantenha-o aberto, de modo que você seja em conexão com a fonte em todas as situações. Não faz diferença até onde interessa o corpo interior, se o corpo exterior é velho ou novo, frágil ou rijo. O corpo interior não tem um tempo. Se você ainda não é capaz de sentir o seu corpo interior, use um dos outros portais, embora, em última análise, todos sejam a mesma coisa. Já falei bastante de alguns, mas vou mencioná-los de novo, bem rapidamente. Outros portais. O agora pode ser considerado como um portal principal. É um aspecto essencial de cada um dos outros portais, inclusive do corpo interior. Não podemos estar em nosso corpo sem que estejamos intensamente presentes no agora. O tempo e o manifesto são indissoluvelmente ligados, do mesmo modo como o eterno, agora e o não manifesto. Quando dissolvemos o tempo psicológico através de uma percepção intensa no modo presente, nos tornamos direta e indiretamente conscientes do não manifesto. Diretamente sentimos o não manifesto como o esplendor e o poder da nossa presença consciente, ou seja, sem conteúdo, apenas a presença. Indiretamente, temos consciência do não manifesto, dentro e através do corpo, campo dos sentidos. Em outras palavras, sentiremos a essência de Deus em cada criatura, cada flor, cada pedra, e concluímos que tudo o que é sagrado. Essa é a razão pela qual Jesus, falando sobre a essência ou a identidade de Cristo, diz nas palavras de Tomé: rachem um pedaço de madeira. Lá estou eu. Levantem uma pedra e me encontrarão ali. Um outro portal para o não manifesto é a paralisação do pensamento. Isso pode começar de um modo mais simples ao prestar atenção à própria respiração ou olhar concentradamente para uma flor. Em um estado de alerta total, de modo que não haja espaço para nenhum comentário mental ao mesmo tempo. Existem muitas maneiras de criar um espaço no fluxo contínuo dos pensamentos. É disso que se trata a meditação. O pensamento pertence ao campo do manifesto. A atividade mental contínua nos mantém aprisionados no mundo da forma e funciona como uma tela opaca que impede de nos tornarmos conscientes do não manifesto, conscientes da inexistência da forma e da eterna essência de Deus, tanto em nós mesmos como em todas as criaturas. Quando estamos intensamente presentes, é claro que não precisamos nos preocupar com a paralisação do pensamento, porque a mente para automaticamente. Essa é a razão pela qual eu disse que o agora é um aspecto essencial de todos os outros portais.
A entrega, ou seja, o abandono de qualquer resistência mental e emocional ao que é, também é um portal para o não manifesto. A razão disso é simples, já que a resistência interior nos isola das outras pessoas, de nós mesmos e do mundo à nossa volta, fortalecendo a sensação de separação da qual o ego depende para sobreviver. Quanto maior a sensação de separação, maior a nossa dependência ao manifesto, ao mundo das formas separadas. E quanto maior a ligação com o mundo das formas, mais dura e impenetrável será a nossa identidade com a forma. O portal é fechado e somos afastados da dimensão interior, a dimensão profunda. No estado de entrega, a nossa identificação com a forma se dissolve e se reveste de uma espécie de transparência. E assim o não manifesto consegue brilhar através de nós. Depende de nós abrirmos um portal em nossa vida que nos conduza a um acesso consciente ao não manifesto. Entre em um contato com o campo de energia do seu corpo interior. Esteja intensamente presente. Deixe de se identificar com a mente. Entregue-se àquilo que é. Podemos usar todos esses portais, mas só precisamos de um deles. O amor, com certeza, também é um desses portais? Não. Assim que um desses portais é aberto, o amor se apresenta para nós como a realização da sensação, da unidade. O amor não é um portal. Ele é o que vem através do portal até esse mundo. Enquanto estivermos completamente envolvidos pela nossa identidade como forma, o amor não pode existir. Nossa tarefa não é buscar o amor, mas sim encontrar um portal do qual ele possa entrar. O silêncio. Existem outros portais além do que você indicou? Existem. O não manifesto não é separado do manifesto. Ele está em todo o nosso mundo, mas se disfarça tão bem que quase ninguém o percebe. Se você souber onde procurar, vai encontrá-lo em todos os lugares. A cada momento um portal se abre. Você está escutando um cachorro latindo lá longe ou um carro passando. Escute atentamente. Consegue sentir a presença do não manifesto nessas ocasiões? Não consegue? Procure no silêncio, no lugar onde os sons nascem e para onde eles retornam. Preste mais atenção no silêncio do que os sons. Prestar atenção ao silêncio exterior cria um silêncio interior e a mente fica serena. Um portal está se abrindo. Cada som nasce no silêncio e morre no silêncio. Sua curta duração é cercada pelo silêncio. O silêncio torna possível com que o som aconteça. É uma parte intrínseca, mas não manifesta de cada som. Cada nota musical, cada melodia, cada palavra, o não manifesto está presente nesse mundo como silêncio. Essa é a razão pela qual dizem que nada nesse mundo é tão parecido com Deus quanto o silêncio. Só o que temos de fazer é prestar atenção a ele. Mesmo durante uma conversa, fique consciente dos espaços entre as palavras, dos curtos espaços de silêncio entre as frases. Ao fazer isso, uma dimensão de serenidade cresce dentro de você. Não conseguimos prestar atenção ao silêncio sem que, ao mesmo tempo, estejamos serenos no nosso interior. O silêncio está do lado de fora e a serenidade dentro de nós. Você penetrou no não manifesto? O espaço. Do mesmo modo que o som não pode existir sem o silêncio, nenhuma coisa que pode existir sem o nada, sem o espaço vazio. Cada objeto material ou cada corpo veio do nada. É cercado pelo nada e vai voltar para o nada.
Até mesmo do interior de cada corpo físico existe muito mais nada do que algo. Os físicos nos dizem que a solidez da matéria é uma ilusão. Até matéria aparentemente sólida, como o nosso corpo, é quase 100% espaço vazio. Tão grandes são as distâncias entre os átomos em comparação com o tamanho deles. Além disso, mesmo que o interior de cada átomo, na maioria da parte é de vazio, o que resta é mais como uma frequência vibracional das partículas de matéria sólida, mas como uma nota musical. Os budistas sabem disso há mais de 2.500 anos. Forma é o vazio é a forma, afirma o Sutra do Coração, também conhecido como Sutra da Sabedoria, um dos mais antigos e conhecidos textos budistas. A essência de todas as coisas é o vazio. O não manifesto não se apresenta neste mundo como um silêncio, só como silêncio, só como silêncio. Ele também é o espaço que perpassa todo o universo físico por dentro e por fora. É tão fácil de não percebermos quanto o silêncio. Todos nós prestamos atenção às coisas no espaço, mas quem presta atenção ao próprio espaço? Você está sugerindo que vazio ou nada não é apenas nada e que existe alguma qualidade misteriosa neles? O que é o nada? Você pode fazer uma pergunta como essa. A sua mente está tentando transformar nada em algo. No momento em que você faz isso, já o perdeu. O nada, o espaço, é a aparência do não manifesto como um fenômeno externalizado em um mundo percebido pelos sentidos. É o máximo que alguém pode dizer a este respeito, e até mesmo isso é uma espécie de paradoxo. O nada não pode se tornar um objeto de conhecimento. Não se pode fazer um doutorado sobre o nada. Quando os cientistas estudam o espaço, geralmente o transformam em alguma coisa e assim deixam captar a verdadeira essência dele. Por isso, não me surpreende que a última teoria sobre o espaço seja o de não é completamente vazio, que é preenchido por alguma substância. Quando existe uma teoria, não é difícil encontrar uma tese para comprová-la, ao menos até que outra teoria apareça. O nada só pode vir de um portal para o não manifesto, se você não tentar se apoderar dele ou compreendê-lo. Não é isso o que estamos fazendo aqui? Não necessariamente. Estou aqui lhe dando umas pistas para mostrar como trazer a dimensão do não manifesto para a sua vida. Ninguém está tentando compreendê-lo. Não há nada para compreender. O espaço não tem existência. A palavra existir significa destacar-se. Não conseguimos compreender o espaço porque ele não se destaca. Embora não tenha uma existência em si mesmo, ele possibilita que todas as outras coisas existam. O silêncio também não tem uma existência, nem tampouco o não manifesto. O que acontece então quando desviamos a nossa atenção dos objetos no espaço e passamos a perceber o espaço em si? Qual é a essência desta sala? Os móveis, os quadros, etc. estão dentro da sala, mas eles não são a sala. O chão, as paredes, o teto definem os limites da sala, mas também não são a sala. Qual é, então, a essência da sala? O espaço, é claro. O espaço vazio. Não haveria nenhuma sala sem ele. Como o espaço é nada, podemos dizer que aquilo que não está lá é mais importante do que aquilo que está.
Portanto, tomo consciência do espaço à sua volta. Não pense a respeito, sim tudo do jeito que é. Preste atenção ao nada. Ao agir assim, acontece uma mudança de consciência dentro de você. E o motivo é que equivalente interno dos objetos situados no espaço, tais como os móveis, paredes, etc., são os objetos de nossa mente. Pensamentos, emoções, os objetos dos sentidos, e o equivalente interno do espaço e a consciência, que torna possível a existência dos objetos da nossa mente, assim como o espaço torna possível que todas as coisas existam. Portanto, se desviar a atenção das coisas, os objetos no espaço, você automaticamente desvia a atenção dos objetos da sua mente também. Em outras palavras, você não pode pensar e estar consciente do espaço ou do silêncio. Ao tomar consciência do vazio à sua volta, você se torna consciente do espaço de mente vazia, da consciência pura, que é o não manifesto. É assim que a contemplação do espaço pode se tornar um portal para você. O espaço e o silêncio são dois aspectos da mesma coisa, do mesmo nada. São formas exteriorizadas do espaço e do silêncio interior, que significam a serenidade, o útero infinitamente criativo de toda a existência. Muitos seres humanos não têm a menor consciência dessa dimensão. Não existe espaço interior, não existe serenidade, não existe equilíbrio. Em outras palavras, eles conhecem o mundo ou pensam que conhecem, mas não conhecem Deus. Identificam-se exclusivamente com as formas físicas e psicológicas que construíram, mas não têm consciência da essência. E como cada forma é altamente instável, vivem com medo. O medo causa profunda e distorcida percepção de nós mesmos e dos outros seres humanos, uma distorção da nossa visão do mundo. Se a revolução cósmica provocasse o fim do mundo, o não manifesto não seria afetado. O livro A Course in Miracles, um curso em milagre, expressa essa verdade de modo comovente. Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Aqui reside a paz de Deus. Se você mantém a conexão consciente com o não manifesto, você valoriza, ama e respeita profundamente o manifesto, a cada forma de vida contida nele, como uma expressão da vida única além da forma. Você também sabe que cada forma vai se dissolver e que no final nada há fora tanta importância. Você conquistou o mundo. Nas palavras de Jesus, ou como o Buda colocou, você passou para a outra margem. A verdadeira natureza do espaço e do tempo. Pense agora no seguinte: se não existisse nada, só o silêncio, ele não teria nenhum significado, porque você nem ia saber o que era aquilo. Quando o som apareceu, é que o silêncio passou a ter um sentido. Da mesma forma, se só existisse o espaço sem nenhum objeto, ele também nada significaria para você. Imagine-se como um ponto de consciência flutuando na imensidão do espaço, sem nenhuma estrela, nenhuma galáxia, somente o vazio. O espaço não teria imensidão, ele nem estaria ali. Não haveria velocidade nem movimento de um ponto para o outro. São necessários ao menos 2 pontos de referência para que a distância e a velocidade possa ter um significado. O espaço só passa a ter um significado no momento em que a unidade se transforma em 2. E em que, como 2, se transforma em 10.000 coisas, que é como Lao Tse chama o mundo manifesto.
É assim que o espaço se amplia cada vez mais. Portanto, o mundo e o espaço surgem ao mesmo momento. Nada poderia ser sem que houvesse o espaço, ainda que o espaço não seja nada. Mesmo antes que o mundo existisse, antes do Big Bang, se você preferir, não existiria nenhum espaço vazio esperando para ser preenchido. Não existia nenhum espaço, assim como não existia coisa alguma. Só existia o não manifesto, a unidade. Quando a unidade se transformou em 10.000 coisas, o espaço, de repente, mostrou que estava ali, permitindo que as 1.000 coisas existissem. De onde ele terá surgido? Será que Deus o criou para acomodar o mundo? Claro que não. O espaço é coisa nenhuma, portanto, ele nunca foi criado. Saia de casa em uma noite clara e olhe para o céu. Os milhares de estrelas que podemos ver a olho nu não passa de uma fração infinitesimal do que existe lá por cima. Os telescópios mais potentes já conseguem identificar 1 bilhão de galáxias, cada uma formando um mundo isolado, contendo cada bilhões e bilhões de estrelas. Ainda assim, o que inspira mais respeito é o próprio espaço sem fim, a profundidade e a quietude que possibilitam de toda essa grandeza que existia. Que toda essa grandeza exista. Nada poderia inspirar mais respeito e grandiosidade do que a inconcebível imensidão e quietude do espaço e, ainda assim, o que é ele? Um vazio, um imenso vazio. Aquilo que se apresenta para nós como espaço no nosso mundo percebido através da mente e dos sentidos é a forma exteriorizada do próprio não manifesto. É o corpo de Deus. É o grande milagre que é esta quietude e imensidão que permitem o universo ser. Não estão apenas lá no espaço, estão também dentro de nós, quando estamos inteira e totalmente presentes. Nós o encontramos como o espaço interior e sereno da mente vazia, dentro de nós. Ele é o imenso em profundidade, não em extensão. A extensão espacial é, em última análise, uma percepção distorcida da profundidade infinita, uma característica da realidade transcendental única. De acordo com Einstein, o espaço e o tempo não são coisas separadas. Não entendo muito bem, mas acho que ele está dizendo que o tempo é a 4ª dimensão do espaço. Ele chama isso de o contínuo do tempo e espaço. Sim, o espaço e o tempo que percebemos são, em essência, uma ilusão, mas contêm um cerne de verdade, correspondem a 2 características essenciais de Deus, que são a infinitude e a eternidade, vistas como se tivessem uma existência externa, fora de nós. Dentro de nós, o espaço e o tempo possuem um equivalente que revela não só a verdadeira natureza de cada um deles, como também a de cada um de nós. Enquanto o espaço corresponde à quietude, à infinitamente profunda região da mente vazia, o tempo tem o equivalente interno na presença, na percepção do eterno agora. Lembre-se de que não há diferença entre os dois. Quando o espaço e o tempo são percebidos em nosso interior como o não manifesto, mente vazia e presença. O espaço exterior e o tempo continuam a existir para nós, mas perdem importância. O mundo também continua a existir para nós, mas não impõe mais restrições. Portanto, o objetivo final do mundo
não está dentro do mundo, mas na transcendência do mundo. Assim como nós não teríamos consciência do espaço se não houvesse objetos no espaço, o mundo é necessário para que o não manifesto seja percebido. Talvez você tenha ouvido o ensinamento budista. Se não houvesse ilusão, não haveria a iluminação. É através do mundo e, em última instância, através de você, que o não manifesto é conhecido. Estamos aqui para tornar possível que o propósito divino do universo se revele. Veja só como você é importante. A morte consciente. Além do nosso sono sem sonhos, de que já tratei, existe mais um portal involuntário. Ele se abre por breves momentos na hora da nossa morte física. Mesmo que tenhamos perdido todas as outras oportunidades de alcançar a realização espiritual durante a vida, um último portal vai se abrir para nós imediatamente após o nosso corpo ter morrido. Existem inúmeros relatos de pessoas que descreveram este portal como uma luz radiante, depois de regressarem do que é comumente conhecido como experiência de quase morte. Muitas pessoas falam também da sensação de serenidade abençoada e de uma paz profunda em O Livro Tibetano dos Mortos. Ela é descrita como o esplendor luminoso da luz branca do vazio, que seria o nosso verdadeiro eu. Esse portal abre-se apenas por breves segundos, a menos que você tenha encontrado a dimensão do não manifesto durante a vida. Provavelmente o deixará escapar. Muitas pessoas carregam uma grande resistência residual, muito medo, um forte apego à experiência sensorial, uma enorme identificação com o mundo manifesto. Então, quando vem o portal, afastam-se com medo e depois perdem a consciência. Posteriormente, poderá haver um ciclo de nascimento e morte. A presença delas não foi ainda forte o bastante para uma imortalidade consciente. Então, atravessar este portal não significa destruição? Como em todos os outros portais, a nossa natureza radiante e verdadeira permanente, mas não a personalidade. Em qualquer caso, aquilo que for verdadeiro ou de real valor em nossa personalidade é que vai se revelar através dela, como a nossa verdadeira natureza. Isso nunca se perde. Nada que seja de valor, nada que seja real, jamais será perdido. A aproximação da morte e a morte em si, a dissolução da forma física, é sempre uma grande oportunidade para uma realização espiritual. Essa oportunidade é tragicamente perdida na maioria das vezes, visto que vivemos em uma cultura que é quase totalmente ignorante com relação à morte, assim como ignora quase totalmente qualquer coisa que é realmente importante. Todo portal é um portal de morte, da morte do falso eu. Quando atravessamos, deixamos de extrair a nossa identidade da nossa forma psicológica construída pela mente. Percebemos então que a morte é uma ilusão, do mesmo modo que a nossa identificação com a forma era uma ilusão, o fim da ilusão. É isso o que a morte significa. Ela só é dolorosa enquanto permanecemos presos à ilusão. Esse aqui, gente, é o final do capítulo 7. Encontro com vocês no 8, tá bom? Fique com Deus, um abraço e até a próxima.